Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. E agora nós estamos lendo o livro de Jó. Se você quiser acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, eu convido você a se inscrever se não for inscrito. Também clica ali no sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? Se você gostou, deixa um like, compartilha. E vamos agora para o conteúdo de hoje. E nesse vídeo nós leremos aqui na Bíblia King James atualizada, Introdução Jó. Veremos aqui a autoria, os propósitos, a data da primeira publicação e o esboço geral de Jó. Autoria. Ainda que a maior parte desta obra seja feita das palavras de Jó e de seus amigos conselheiros, o próprio Jó não afirma ser o autor do livro que leva seu nome. Contudo, é possível concluir que o autor era Iude, israelita, uma vez que faz questão de se referir de maneira clara e enfática ao nome pactual de Deus, isto é, Javé ou Iavé, para alguns biblistas, que algumas versões traduzem pela expressão genérica e respeitosa, entre parênteses, Senhor, com letra maiúscula. No prólogo, capítulo 1 e 2, nos discursos divinos, 38, 1, 42, 6, e no epílogo, 42, 7, 17. O misterioso autor desta obra magna da poesia e das escrituras canônicas do Antigo Testamento teve acesso, com certeza, às fontes orais e escritas disponíveis em seu tempo, mediante as quais, sob inspiração divina, compôs o livro que agora está nas mãos do nobre leitor e de nós todos aqui ouvintes. Evidentemente, o prólogo foi revelado diretamente por Deus ao autor, por ter informações que somente o Senhor teria ciência e autoridade para narrar. Mesmo considerando que o autor conserve certa linguagem arcaica e não tipicamente israelita, também revela um escrito sapiencial como o usado nos livros de Provérbios e Eclesiastes, além de genial estrutura literária e capacidade retórica. Propósitos. A obra tem o propósito de levantar uma questão que se tornaria universal e incomodaria todas as gerações de todos os tempos. Por que sofrem os bons e justos sobre a face da terra, se Deus é amor, misericórdia e justiça? A obra promove a reflexão e nos exorta a confiar plenamente na bondade e na soberania de Deus, o Senhor. Os três amigos de Jó ofereceram basicamente a mesma resposta. Todo sofrimento se deve ao pecado. Eliú, contudo, declarou que a dor e o sofrimento são instrumentos nas mãos caridosas do Eterno, a fim de promover a purificação dos justos. O propósito de Deus, portanto, era eliminar da vida de Jó toda a auto-justificação e conduzi-lo ao ponto de confiança plena e exclusiva em Deus. A obra nos oferece vislumbres importantes sobre a atividade de Satanás, pouco mencionado em todo o Antigo Testamento. Alguns versículos da obra ficaram imortalizados e conhecidos em todo o mundo há séculos, como 19, 25 e 26. Data da primeira publicação. Há duas grandes datas em questão. Primeiro, a data do homem Jó e de seus antecedentes históricos. E segundo, a data do autor que fora especialmente inspirado por Deus para compor a esta obra.
Embora o escritor fosse israelita, nada menciona da história de Israel. É bem verdade que tinha à sua disposição um relato oral e ou escrito com referência ao sábio estrangeiro Jó, cujos antecedentes históricos parecem ser datados do segundo milênio antes de Cristo, e muito provavelmente em data avançada daquele milênio. Capítulo 19, versículo 24. Do mesmo modo que os patriarcas hebreus, Jó viveu mais de 100 anos. Capítulo 42, versículo 16. Suas riquezas eram avaliadas em cabeças de gado e ministrava diante de Deus, o Altíssimo, como sacerdote da família. As incursões pelas tribos de sabeus e caldeus encaixaram-se no segundo milênio antes de Cristo, assim como a quesita, entre aspas, peça de prata, capítulo 42, versículo 11, em relação a Gênesis 33, 19 e Josué 24, 32. Arqueólogos descobriram recentemente um exemplar do mais antigo Targum, abre parênteses, comentário da Tanakh, a Bíblia hebraica, em aramaico, fecha parênteses, já escrito na história, datado entre os séculos 1 e 2 a.C., o que torna muito improvável qualquer data muito avançada para a autoria de Jó. Agora leremos aqui o esboço geral de Jó. Preâmbulo da dramática história de Jó, capítulos 1 e 2. A vida de paz e felicidade de Jó junto aos seus, capítulo 1, versículo 1 ao 5. A provação permitida por Deus na vida de Jó, capítulo 1, 6 ao 2. Depois veremos diálogo e contestação, capítulos 3, versículo 27. A não resignação de Jó diante do infortúnio, capítulo 3. Primeiro ciclo de conselhos e respostas de Jó, capítulo 4, versículo 14. Segundo ciclo de conselhos e respostas de Jó, capítulos 15 ao 21. Terceiro ciclo de conselhos e respostas de Jó, capítulo 22 ao 26. Últimas ponderações e assertivas de Jó, capítulo 27. Interlúdio sobre a questão da sabedoria, capítulo 28. Monólogos reflexivos e clamores de Jó, capítulo 29, versículo 1 ao 42. Depois veremos Jó suplica por socorro e vindicação de Deus, capítulos 29 ao 31. Discursos que chegam de Eliú, capítulos 32 ao 37. Respostas definitivas que vêm de Deus, capítulo 38, versículo 1 ao 40. O veredito de Deus, a restauração final de Jó, capítulo 42, versículos 10 ao 17. Lembrando aqui que Jó, ele mesmo declarou que o que ele tinha medo sobreveio. Nós não temos que ter uma vida com medo, nós devemos ter confiança em Deus. O medo é falta de fé. O medo nos condena, e Jó deixa claro que foi por causa do medo que o mal sobreveio até ele. Então nós devemos viver uma vida com fé em Cristo Jesus e não medo.